Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Aqui é o outro pastor falando, tentando desmistificar, defender a reforma protestante, que isso começou com etc. Olha só, cara, ali desde o primeiro século, vamos provar de Bíblia agora, chega de Bíblia. Os apóstolos já oravam com Maria. O discípulo amado levou ela para sua casa, João 19, 26, 27. Então, essa veneração à Virgem Maria, todo esse amor que a igreja expressa com a história, com a tradição, medianeira de todas as graças, mãe de Deus, Theotokos, vem desde lá do primeiro cristão. A igreja primitiva já orava, já após 1,14 com Maria. Então, uma coisa, o protestantismo ele é uma farsa, cara. É uma afronta contra a igreja. Porque a Universal prega uma coisa, a Assembleia fala uma coisa, o Rafael Pablo fala uma coisa, Reverendo Caio Fábio fala outra coisa, Reverendo Augusto Nicodemos fala outra coisa. Vocês querem defender isso? Que o Paulo disse, a própria Bíblia diz, Filipenses 2:2, 1 Coríntios 10, Mateus 12, 25, 26, toda divisão será dispersa. Mesmo pensamento. É só. Claro que não vou catar o vídeo todo do pastor, que, ó, na entrevista, Caio Fábio reage à fala atual do Papa Leão, que gerou polêmica. E, Caio, é o seguinte, tem uma notícia que o pessoal tá falando bastante sobre ela, né, que é um posicionamento recente do Papa sobre a questão da veneração de Maria. Dá um pause. Aqui, ó. Quer tirar toda essa dúvida? O Papa Leão falou heresia, o Papa Leão está chegando próximo ao protestantismo, está contra aqui, ó. Não, cara. A doutrina já fala, Maria ela é cooperadora, não corredentora. Para entender esse corredentora, tem que fazer totalmente um estudo teológico para você entender o que é um corredentor. Cristo ele é o corredentor, Cristo ele é o Salvador, Cristo que morreu na cruz. Maria ela é corredentora de participação, dando a luz ao verbo. Não um termo de salvação, de redenção. Ela é cooperadora, corredentora, porque cooperou. Por isso que o Papa usa esse termo. O catecismo, cooperadora. Que esse termo corredentora gerou toda essa polêmica. Que o título corredentora coloca Maria no mesmo patamar que Cristo. Não, cara. Maria salva? Não. Maria morreu na cruz para nos redimir? Não. Porque ela deu à luz aquele que morre na cruz, o único redentor. Maria é cooperadora, porque ela participa desse projeto, como lá João 19, 25 ao 27. Quem está ali? Aos pés da cruz. Como Simeão, Lucas 2, 35. Uma espada transpassará a tua alma. Participando dessa graça. O único Salvador é Cristo. Olha só que o reverendo vai falar. Ó. Sabe mais que o mais terno. Ó, protestante, eles sabem mais que a igreja. Protestante, eles são o portador da verdade, não a igreja. Você pega cada protestante, ele quer ser o sabidão, o sabe mais que o mais terno. Mas vamos lá, né? Recente do Papa sobre a questão da veneração de Maria, né? E aí as matérias colocaram que ele impôs limites à veneração a Maria e disse que a salvação é somente por Jesus, através de Jesus e tal. Como é que você vê tudo isso? Claro!
Limites que Maria não salva. Só quem salva é Cristo. Aí tem muitos católicos, ponto de interrogação, que querem colocar Maria no mesmo pedestal que Cristo. A Maria salva, etc. Não, por isso que foi proclamado esse decreto. Para colocar muitos católicos no lugar, que fiquem mandando carta, mandando e-mail para o Papa proclamar o dogma. O único que salva é Maria. Maria, ela tem participação do autor da salvação. Simples. É simples entender isso. Ela é cooperadora com o autor da salvação. O único corredentor, o redentor, o salvador, o mediador é Cristo. Ponto. Para colocar limite, sim. Há muitos católicos como diz o padre lá, sem noção, que quer proclamar o dogma, colocar Maria ao mesmo pedestal de Cristo crucificado. Não, cara. Cristo está crucificado, quem está aos pés da cruz? Maria. Certo? Eu vejo muitos vídeos tal, mas não vejo nada de Bíblia. Nós temos que se aprofundar realmente aonde vai proclamar se é dogma, se não é. Se é verdade de fé ou não é a Escritura. Certo? Os dogmas, Assunção, tal, todos os dogmas marianos estão de acordo com a Escritura. A cooperação de Maria dá para se provar na Escritura. A medianeira de todas as graças dá para provar. Nós temos que pensar nisso também. Não só uma carta emitida pelo Papa, mas temos que ter também versículo bíblico respaldo para não virar toda essa percussão que virou. O protestante dá para se provar na Bíblia. A cooperação. Mandianeira de todas as graças. Certo? Olha só a visão do Caio Fábio, né? Como é que você vê tudo isso? Eu acho que é muito mais como algo que se tornou grandioso pela mídia. Porque esse é um assunto que já vem em debate há muito tempo e que nunca foi oficializado. Na realidade, nunca existiu o dogma da corredenção de Maria. Nunca houve. Esse é um assunto que foi muito gradativamente aumentando no processo histórico-teológico da docência católica no mundo. Onde é que começou essa história? Até o final do segundo século, início do terceiro século, nunca tinha havido nenhum tipo de fala de figuras importantes na patrística, ou seja, entre aqueles que são os pais da igreja, nos primeiros séculos, a respeito de Maria. Maria estava quietinha no cantinho dela. Foi Irineu, em alguns lugares do mundo conhecido como Santo Irineu, que começou a chamar Maria por expressões de maternidade espiritual, mas ele também não introduziu nada que se assemelhasse ao dogma da corredentoridade de Maria, de modo algum. Ele só introduziu nomenclatura como mãe da igreja, mãe dos redimidos, expressões da mesma linha e da mesma semelhança. E isso teve momentos de maior intensidade, menor intensidade. No século XV, tivemos um pico de algumas intensidades em relação ao culto, ou à veneração, ou à adoração a Maria, algum tipo de... Aí já... Sempre o mesmo termo. Aí já começou o culto, a veneração, a adoração a Maria. Aonde que a igreja ensina isso, ô doutor? Ora, você viu já. É simples, pô. Como ele diz uma coisa, ele tá certo. Com o passar do tempo foi aumentando aí na rede social a confusão. Nenhum santo da igreja
proclamou o dogma Maria Corredentora. E o catecismo não fala, parágrafo 996 ou 93. Simples. Olha só. 969, né? E 963. Como ele disse, Papa João Paulo II não se atreveu, o Bento XVI também não se atreveu como formalizar como dogma. O Papa Francisco também não. Leão. O Papa Leão agora também não ousou proclamar como dogma. E já pensou se proclamasse como dogma? O que ia ser? Certo? É simples, pô. Claro que o pastor aí, reverendo, vai fazer uma confusão, vai adulterar texto ensinando que a igreja está ensinando adoração a Maria, como esses protestantes quer dizer, né? Simples, ó. Você pega, ó, Gálatas 4:4, dá para se provar que ela cooperou com a graça, dando a luz ali, nasceu de mulher, certo? E João 1, olha só. João 1,14, ó. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho único recebeu de seu Pai, cheio de graça e de verdade, ó. O verbo se fez carne, aonde? Ela cooperou com o quê? Com o verbo se fazer carne. Dando a luz ao único corredentor, o único redentor. Quem participou disso? Maria. Simples. Lucas 1. Olha só. 30. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ó. Graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho. Ele porá o nome Jesus. Ó. Conceberá. Como se fará isso? Ela está cooperando com o que aqui, o pastor? Olha só. Estou citando São Lucas. São Lucas foi pesquisar a tradição fundo para escrever o livro São Lucas. Estou falando lá do primeiro século, a visão dos primeiros cristãos, lá do primeiro século, o amor, a veneração por a Virgem Maria. O termo se mostra aqui também medianeira de todas as graças e cooperadora de todas as graças. Deu a luz, a graça, deu a luz ao verbo, deu a luz ao Emanuel. Como ela cooperou? Se o Papa quiser proclamar esse dogma, dá para ser proclamado, porque está na Escritura. A participação da cooperadora da Virgem Maria, dando a luz ao único corredentor, Cristo. Maria não salva, só Cristo salva. Maria, mas gerou o verbo, aquele que salva, aquele que irá redimir a nação, aquele que será o único mediador da salvação. Os santos, não só Maria, mas os santos são cooperadores. Os apóstolos cooperou edificando a igreja, orando junto com aquele que cooperou com a graça. Atos Apóstolos 1,14. Então isso não vem de São Jerônimo, como o Rafael quer falar. Não, Rafael não, Caio Fábio. Vem muito antes. Olha só. E o termo? Lucas 1,35. Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, o Espírito Santo, e a força do Altíssimo se envolverá com sua sombra, a presença do Altíssimo através da sombra, e por isso esse santo que nasce de ti será chamado Filho de Deus. Ó. Ela é portadora do que aqui? Da graça. Por quê? O Deus vivo sobre a sua vida, a sombra, o Espírito Santo e o Emanuel no seu ventre. Como ela não é portadora da graça, como ela não é medianeira e cooperadora de toda a graça. Bíblia. Gálatas. Olha só, cara. Gálatas 4:4. Mas quando veio a plenitude dos tempos, ó, Deus enviou seu filho, ó,
que nasceu de uma mulher. Cooperou ou não cooperou? E nasceu sob metido uma lei, ó, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebemos a sua adoração. Olha só. A Maria é a primeira que adorou. Maria é aquela que diz o sim para vir o nosso Redentor. Ela é participante dessa redenção também. Porque ela é mãe do autor que morreu na cruz por nós. Aquele que vai mediar entre Deus e os homens a salvação. Ela é mãe da graça, porque ela é mãe do autor da graça. Mãe de Deus. Até o Tócos, que muito protestante também nega. Certo? Dogma proclamado biblicamente, aliciado na Escritura. Maria assunta ao céu, também biblicamente prova na Escritura. Sempre virgem, também prova na Escritura. Os 4 dogmas. Por quê? Judas 1:24, ó. É só. Aquele que é poderoso para nos preservar de toda queda e nos apresentar-se diante de sua glória, imaculado, cheio de alegria, ó. Imaculado, ó. Por que ela é imaculada? Porque ela deu a luz ao imaculado. Conhece o fruto pela árvore. Olha só. Segundo, 1 Timóteo, que muitos protestantes usam, 2:5. Porque há um só Deus, ó. E há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Ó. Jesus se fez homem através de quem? O Verbo que estava diante de Deus se fez homem do ventre da Virgem Maria. O único mediador entre Deus e os homens, porque ele vem da Virgem Maria. Maria, ela é cooperadora. Olha só, cooperadora também com o único mediador que é Cristo. Cooperadora que sentido? De oração, de prece, intercessora. Os santos, ele coopera se intercedendo. Hebreus 12, 21, 22 ou 23. As almas dos justos chegaram à perfeição. Como esses justos chegaram à perfeição? Cooperando com a edificação da igreja. Com os apóstolos são cooperador também, edificando a igreja. Maria, ela cooperou dando a luz ao Emmanuel, o único mediador, o único corredentor, o único salvador é Cristo. Maria não. Maria, ela é intercessora, que cooperou dando a luz ao Emmanuel. Então não tem como, cara. Se o Papa quisesse proclamar como dogma, amém. Por isso que muitos católicos querem que o Papa proclama esse dogma, porque está explícito na Escritura. Para não gerar confusão, para não gerar toda essa briga, esse contexto, deixou o termo cooperadora. Porque muitos vão entender que, beleza, proclama como corredentora. Está ao mesmo patamar que Cristo? Não. Maria salva? Não. Quem salva é Cristo. E a salvação está na sua igreja, que é a sua esposa. Simples entender isso. O título, mãe da igreja, dá para se provar na Bíblia. Cooperadora, Bíblia. Medianeira de todas as graças, Bíblia. Corredentora, não, o único corredentor é Cristo. O único mediador é Cristo. O único salvador é Cristo. Maria morreu na cruz? Não, Maria estava ao pé da cruz. O termo, uma espada transpassando a sua alma.
Simples, entendeu? Cooperando também com a dor do seu filho. A manjedouro, Maria está lá. Vinda do Espírito Santo, Maria está lá cooperando com a sua presença. A vinda do Espírito Santo, até nisso. Ah, eu só creio na Bíblia. Ah, o catolicismo está chegando próximo ao protestante, porque está usando a Bíblia. Não, cara. A Igreja Católica usa a Bíblia. Vocês usam a Bíblia tendenciosamente. Interpretação pessoal. Cada um manobra do jeito que quer. A Igreja Católica não é assim mesmo. O único que usa a Bíblia corretamente, toda, etc., é a Igreja Católica. Certo? Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Já acabou minha fala sobre esse tema, cara. Se você for pegar aqui esse tema, você vai ver vários pastores falando a mesma linguiça. A mesma baboseira, cara. Não muda nada. Tem dúvida? Toma vergonha na sua cara e vai comprar um catecismo. Parágrafo 600. Se preferir, 696 ou 693, ó. Olha só. Toma vergonha, ó. Quando o Papa emite um documento, está de acordo aqui? Ah, tá correto, então amém, cara. Se tá fora, certo? Se o Papa proclama ali Maria Corredentora, está fora aqui quando o catecismo. O catecismo está dizendo que ela é cooperadora. Ponto. Acabou a briga, certo? Não anula, não muda nada. Cooperadora, não redentora. Ela é cooperadora, não salvadora. Simples entender isso.